Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Gostaria de falar hoje sobre 7 princípios para se ter relacionamentos saudáveis. Filipenses capítulo 4, versículo 2 em diante. Filipenses 4, versículo 2 em diante, a palavra do Senhor diz: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. 7 princípios para se ter relacionamentos saudáveis. O que vocês acham, irmãos, desses nomes? Evódia e Sintique. Curtiram? Quem tem coragem de botar, deixa eu ver, tem alguém grávida aí? Deixa eu ver, botar esse nome de Evódia. Evódia Sintique da Silva, né, Luísa? Eram 2 mulheres daquela época, Evódia e Sintique, que em algum momento da história começaram a se desentender. Alguém sabe por quê? Não, ninguém sabe por quê. O fato é que aquelas mulheres começaram a se desentender, e isso foi tão forte que chegou para Paulo, que quando escreve essa carta aqui estava preso. Então Paulo lá na cadeia, como se tivesse mais nada para fazer, ainda tinha que cuidar da briga da Evódia e da Sintique. Então foi algo feio mesmo que chegou lá para eles. O fato é que a Bíblia não fala o porquê da briga dessas duas, do desentendimento. E eu fiquei refletindo isso lá em casa. Às vezes tem pessoas também que se estressam umas com as outras, e passam-se os anos e não conserta, e de repente, depois de anos, a pessoa para e diz: por que eu não gosto daquela pessoa mesmo? Por que eu não falo com aquela pessoa? A pessoa nem lembra mais por que se desentenderam, mas também não dá o braço a torcer para consertar, né? Não, eu não gosto daquela pessoa. Por quê? Sei lá, por que eu não gosto, mas eu não gosto, né? Claro que na igreja não tem, é claro que na igreja não tem isso, obviamente, né? Pouco, né? Não tem isso, não tem essas coisas, né? Mas talvez a gente conjectura que modo de pensar diferente da Evódia e da Sintique em algum momento, porque Paulo diz que ele exorta Evódia e Sintique que elas deveriam ter o mesmo modo de pensar em Cristo, em Deus, ou seja, não era pensar igual nas coisas do dia a dia, mas pensar igual nas coisas em Deus. Elas precisavam ter a mesma mente de Cristo. E nós, ao longo desses anos que estamos aqui juntos, já falamos sobre esse assunto várias vezes, só que hoje eu pensei em fazer uma enquete aqui na hora, para ver se vai dar certo. O bom é assim, que a gente nunca sabe se vai dar certo. Vamos quer ver? Ter a mesma mente no sentido de pensar a mesma coisa, das coisas do dia a dia, eu tenho para mim que é praticamente impossível. E a gente vai fazer um teste agora. Vamos ver se vai dar certo. Qual é a cor da parede, gente? Branca? Cinza, né? Do teto é branco. Cinza, tá? Vamos fazer um teste aqui bem rapidão. Vamos lá. Camila, se você fosse pintar a capela de outra cor que não fosse cinza, qual cor você pintaria? Branco, ok. Vamos ver aqui. Clícia, qual outra cor que você poderia pintar assim que você gosta? Rosa, tá. Suelen, que cor ficaria legal na igreja? Salmão, né? Parecido com rosa, né? Quem mais? Vamos ver aqui. Pastor Marcelo, que cor? Verde oliva? Preto? Preto, né? Pastor Marcelo é moderninho. Preto. Irmã Jaqueline, que cor que a irmã acha assim que ficaria legal? Verde, né? Selva, né? Verde oliva, né? Quem mais? Dani, que cor ficaria legal na igreja? Azul marinho. Irmão, se eu fosse abrir aqui para todo mundo falar, ia sair uma salada de fruta de cores, né? Ou seja, quem é que está certo e quem está errado? Ninguém. Nós somos seres humanos, pensantes, críticos, com gostos diferentes, e cada um tem o seu gosto, coisa mais normal do mundo. Então, sempre teremos maneiras de pensar diferente. Isso é natural e sadio até. Só que Paulo diz o seguinte: Evódia e Sintique, vocês precisam ter o mesmo modo de pensar em Deus. Aí ele quis dizer outra coisa. Ele não queria que elas concordassem com a mesma cor de tinta da parede da igreja, não. Ele queria que elas tivessem a mente de Cristo e começassem a pensar o que Cristo pensava, e começassem a priorizar o que Cristo priorizava. Bom, a gente vai destrinchar isso um pouco mais para frente. Mas é muito diferente ter a mente de Cristo do que todo mundo ser um robozinho e pensar a mesma coisa e fazer todo mundo igual, porque isso nunca vai funcionar, obviamente.
O interessante sobre Evódia e Síntique é que elas não eram pessoas más. Nós não podemos olhar para essas duas mulheres como mulheres barraqueira, mulher de briga. Não, Paulo está elogiando essas mulheres. Ele diz que elas eram mulheres que se esforçaram com ele no Evangelho, aqui no versículo 3. Ele fala, fiel companheiro de jugo, ajuda essas mulheres aí, porque elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas eram mulheres de Deus, talvez mulheres de oração, talvez até líderes, mas em algum momento da trajetória delas, se estranharam, se distanciaram, a briga ficou feia, chegou para Paulo, que estava preso lá, cheio de preocupação na cabeça, e chegou lá, a briga delas duas, né? Vocês terem uma ideia de como foi a coisa, né? Elas se perderam no meio do caminho. A amizade delas, que um dia foi tão bonita, no meio do caminho se perdeu. Eu fiquei pensando em casa, que talvez, agora já é uma conjectura minha, talvez elas deixaram os desajustes e as mágoas acumularem no meio do caminho. Irmãos, vocês nos conhecem, sabem que a gente sempre gosta de ser muito sincero aqui. É impossível você fazer parte de uma igreja e não se estranhar com alguém. Diga comigo, impossível. Sabe por que é impossível? Porque a igreja é composta de quê, gente? Gente, pessoa. E onde tem pessoa, vai ter estresse, vai ter estranhamento. Então, se você estava procurando uma igreja perfeitinha, bonitinha, mano, errou o endereço. E também, se tu for continuar procurando outra por aí, você não vai achar. E como eu sempre digo, se achar, não entra, porque se entrar vai estragar. Então, não tem igreja onde não vai se estranhar com alguém. Faz parte do seu ser humano. Irmão, você se estranha com a sua esposa. Esposa, você se estranha com o seu esposo. Filho, você se estranha com o seu pai. Pai, você se estranha. Então, não adianta, isso faz parte do ser humano. Mas talvez Evódia e Síntique, no meio do caminho, foram acumulando essas estranhezas, foram acumulando esses desajustes. O interessante é o seguinte, irmãos, tem pessoas que levam de boa. Por exemplo, tem pessoas que têm mais facilidade com os desajustes dos outros. Tem pessoas que, por exemplo, marcam um horário, exemplo, né? Crente nunca chega atrasado, em hipótese nenhuma. Mas por aí fora da igreja, quando o pessoal chega atrasado. Tem pessoas que, quando o outro chega atrasado, a pessoa já fica completamente irada. E tem outras que levam de boa. Só que você nunca vai saber quem é quem, né? Enfim. A pessoa, talvez, que leva de boa, seja uma pessoa ali que, no final das contas, vai ter até mais saúde, né? A pessoa que leva tudo muito a ferro e fogo, se ela não tiver uma maneira de escape, ela vai acumulando aquilo, daqui a pouco ela está uma panela de pressão. Só que dentro das igrejas, e dentro de qualquer sociedade, dentro de qualquer ajuntamento de pessoas, nós sempre temos pessoas que têm dificuldade de lidar com esses estresses, com esses acúmulos e, consequentemente, dificuldade de relacionamentos. Vocês observaram aqui que o apóstolo Paulo, ele cita aqui no versículo 3, ele fala, fiel companheiro de jugo, ajude essas mulheres. E eu fiquei curioso para saber quem era esse fiel companheiro de jugo. Aí fui lá nos comentários bíblicos, fui na internet, né? E ninguém, obviamente, tinha uma resposta, porque Paulo, né, deixou meio no ar, né, quem é esse fiel companheiro de jugo, né? Alguns, pode ser Epafrodito, aí não foi conjectura, ninguém sabia ao certo. O fato é que dele ter citado que era companheiro de jugo é algo bom, gente? Não, é algo que é ali brabo, né? Então, se Paulo cita que aquele cara ali, se aquele homem era fiel companheiro de jugo, é porque certamente foi alguém que comeu alguns quilos de sal grosso junto com Paulo, ou seja, que passou por alguns momentos difíceis, ou seja, era alguém experimentado. Não era um neófito, era alguém que Paulo confiava, era alguém que já passou pelos dias difíceis. E ele pede para esse homem ajudar aquelas duas mulheres. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Às vezes, irmãos, existem tipos de desentendimento em que vai ser necessário entrar uma terceira pessoa como intermediador para tentar ajudar. Se isso for o seu caso, então eu digo para você, esteja aberto a essa possibilidade. Porque às vezes Deus vai mandar alguém para te ajudar numa mágoa antiga que você tenha, ou então o seu relacionamento com o conjugal que não esteja bem, ou o seu relacionamento com o filho, ou o relacionamento com o irmão da igreja, seja lá com quem for, irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu avô, avó, tio.
E às vezes você tem tanta dificuldade em resolver esse problema que às vezes Deus vai mandar ali uma terceira pessoa, alguém de fora que não esteja envolvido emocionalmente, alguém que esteja mais racional. Só que você precisa ter ali, não deixar o ego falar mais alto e deixar aquela pessoa entrar na história, se for enviada de Deus. Porque ela vai cutucar nas feridas e vai doer, você vai ficar com raiva, mas você tem que estar aberto a essa possibilidade. Paulo encomendou, fiel companheiro de jugo, vai lá e ajuda Evódia e Sinti, que elas estão se estranhando, não estão conseguindo resolver, mas cuida bem delas, porque elas não são qualquer pessoa, não. Elas estiveram comigo na minha jornada de ministério, são mulheres de Deus, só que nesse momento elas estão precisando de ajuda. Vai lá, meu amigão, ajuda aquelas mulheres de Deus lá. Agora, chegar nesse ponto de intervenção, de intermediação, muitas vezes é necessário, isso é um fato, mas também é desgastante. Para chegar nesse nível é porque o relacionamento já desgastou bastante. Tem coisas que às vezes a gente faz um com o outro e machuca, mas resolve ali rapidinho e deu. Mas tem coisas que, se não cuidar, vai acumulando, vai virando uma bola de neve que vai machucando, então tem que chegar nesse nível. Onde eu quero chegar com tudo? Tudo isso é introdução, tá, gente? Nem entrei na mensagem ainda, é só introdução, tá? Onde eu quero chegar com isso tudo? Evódia e Sinti estavam num nível inflamado que já estava precisando de uma intervenção, de uma intermediação. E o que isso tem a ver conosco hoje, 2022? Tudo. Porque o ser humano é o mesmo. Isso aqui foi 2000 anos atrás. E a história se repete. Irmãs dentro da igreja se estranhando. Será que acontece hoje em dia? Hoje? Não, né? Não acontece, não, um pouco, né? Ou seja, não necessariamente nós precisamos deixar, muitas vezes, chegar nesse nível. Porque o mesmo apóstolo Paulo que pede ajuda para resolver o conflito das irmãs, é o mesmo que, usado por Deus, dá princípios e dicas para a nossa vida não chegar nesse ponto. E aí entra o tema da mensagem, 7 princípios para se ter relacionamentos saudáveis. E esses relacionamentos você não vai aplicar só dentro da igreja, você vai aplicar no seu dia a dia. Alguns deles eu vou citar aqui, eu apliquei ontem e anteontem lá no meu trabalho. E se você aplicar no dia a dia, você vai ver que a Bíblia, que é perfeita e que não erra, você vai ver uma diferença enorme na sua vida, se você conseguir aplicar esses princípios que o apóstolo Paulo ensinou aqui, e que provavelmente Evódia e Sinti que não observaram. O primeiro princípio está aqui, 2 páginas para trás, Filipenses capítulo 2, volta 2 páginas aí, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e sendo unidos de mente. Aqui eu retomo aquilo que eu falei no início, sobre ter o mesmo modo de pensar. É óbvio que nós não pensamos, deu para ver aqui na prática, que nós não pensamos na mesma cor de parede da igreja. E nunca vamos pensar. Mas todos nós pensamos que o Senhor Jesus é o Senhor e o dono da nossa vida, não é verdade? Em assuntos secundários, em assuntos que não vai afetar a nossa vida, nós não precisamos pensar igual. Tem uma frase que eu gosto muito, eu aprendi no meu seminário, sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, é assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em todas as ações, amor. Naquilo que não é diretamente ligado à salvação, que não é diretamente ligado à palavra de Deus, nós não precisamos concordar, irmãos. Podemos pensar diferente quanto ao estilo da música, podemos pensar diferente quanto ao estilo da pregação, podemos pensar diferente quanto à vestimenta, podemos pensar diferente a inúmeras coisas aqui na igreja, mas não podemos negociar que a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Não podemos negociar que Jesus é o Salvador da nossa vida. Não podemos negociar que há uma vida eterna para os filhos de Deus e há também uma vida eterna para aqueles que não são filhos de Deus em outro lugar. São pilares basilares da palavra de Deus. Isso é inegociável, é a nossa fé, a nossa crença baseado na palavra de Deus. E isso está ligado em ter o mesmo modo de pensar, ter a mesma mente de Cristo. Quando a mente de Cristo, irmãos, domina o nosso entendimento, tudo tem uma nova lógica na nossa cabeça, e eu chamo essa lógica de a lógica do reino. E a lógica do reino de Deus é completamente diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo é sempre ganhar vantagem em tudo, principalmente a lógica do mundo brasileira, e principalmente a lógica do mundo brasileira carioca. Oh meu Deus, agora eu arrumei confusão, né? Mas é verdade ou não é, meus conterrâneos aí, né? É sempre o jeitinho para você sair na vantagem, para tu sempre estar por cima, né? Já a lógica do reino é completamente diferente.
A lógica do reino é você tomar o prejuízo por amor. A lógica do reino é você dar a vantagem para o outro, dar a vez para o outro, deixar o outro ganhar e você perder. Só que para o mundo isso não faz sentido nenhum. Por isso que só entende isso quem tem a mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo jamais vai conseguir assimilar isso, porque isso não faz sentido algum. A mente de Cristo é uma mente de servo, é uma mente que oferece para o outro sempre o melhor. Eu tenho tentado ensinar isso para minhas filhas desde pequenininhas. E uma frase que eu ensinei para elas, que talvez no primeiro momento não fazia sentido, minhas filhas, tudo que vocês tiverem de melhor, ofereça para outra pessoa. Isso não faz sentido nenhum aos olhos humanos. E para a criança talvez não dava para eu explicar muito ali, com muitos detalhes, mas eu falava, filha, o que você tem de melhor, ofereça para sua mãe. O que você tem de melhor, ofereça para o seu pai, ofereça para a sua irmã. E da mesma forma, tudo que eu tinha de melhor, eu oferecia para ela, para tentar elas verem na prática aquilo acontecendo. Porque a lógica do reino de Deus, a mente de Cristo em nós, faz-nos ser alienígenas perante a sociedade. Porque a sociedade está acostumada a ganhar sempre capital, acumular, ter e passar por cima, pisar na cabeça do outro. E aí vem Jesus e vai na contramão disso tudo. A outra coisa interessante, o segundo princípio, nesse mesmo versículo que a gente leu, o apóstolo Paulo diz que além de ter a mesma mente, ele também aqui nos concita a ter o mesmo amor, aqui no versículo 2, tendo o mesmo amor. E eu fiquei pensando muito sobre essa parte do versículo, ter o mesmo amor, e eu cheguei a uma conclusão que, humanamente falando, não tenho visto, nesses meus anos de igreja, de casa do Senhor, todo mundo ainda ter o mesmo amor. Mas eu cheguei a uma conclusão bacana sobre isso. Quando em uma igreja, seja ela qual for, alguns amam menos do que outros, ou seja, alguns amam pouco e outros amam mais, realmente o convívio pode se tornar um pouco mais dificultoso. Entretanto, para aqueles que querem exercitar o amor, esse é o ambiente perfeito. Porque se tem pessoas que amam menos, então esse vai ser o melhor ambiente possível para você que já ama exercitar o amor e amar cada vez mais. Fez sentido? Não ficou muito filosófico isso. Entenderam? Então, isso quer dizer que você não precisa de um ambiente favorável para amar. Simplesmente vá e ame, com um ambiente favorável ou não. Se o ambiente for desfavorável, maravilha, você vai poder praticar ainda mais o amor. Vai ser mais fácil para você praticar o amor, até porque o amor, irmãos, ele é uma decisão, ele não é um sentimento bonitinho, cheio de arco-íris e estrelinhas brilhosas, não, o amor, ele é uma decisão, é um sentimento muito sério. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar sempre é que o amor, pelo menos essa é uma definição que eu criei aí, baseada na Bíblia, obviamente, ao longo da vida. Amar é doar-se sem esperar receber nada em troca. E quando a gente vai pensando dessa forma, a gente começa a fazer isso e quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Se a gente ama esperando também ser amado, então não é amor. Porque o verdadeiro amor do padrão de Jesus é um amor sacrificial. Você ama mesmo que não te amem de volta. Aos olhos do mundo, isso parece utópico. Aos olhos de Deus, esse é o normal. É você amar sem esperar receber nada em troca. E quando você consegue aplicar isso no seu dia a dia, então o seu nível de relacionamento com as pessoas vai ser muito mais fácil de você ter. Agora, imagine, irmãos, quando todos dentro de uma igreja ou dentro de uma família conseguem todos viver o mesmo nível de amor. Imagina o que Deus pode fazer numa igreja, ou numa família, ou num grupo, onde todos conseguem viver um nível de amor. Não tem limite para o que Deus pode fazer. Aqui no versículo 2 ainda vem um terceiro princípio, eu gosto muito desse terceiro princípio, já que eu cutuquei meus irmãos carioca, dos quais eu me incluo, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. O terceiro princípio, o apóstolo Paulo fala assim, ser unido de alma. E aí eu puxo agora para nós, as frases que geralmente nós cariocas falamos, que é o tamo junto, é o parceiro, ou seja, o estar junto de alma, o ser unido de alma, não é apenas aquele amor genérico pela humanidade, é aquela parceria mesmo, é aquele tamo junto, uma frase que meu pai fala muito para mim, eu gosto muito, desde que eu sou adolescente, meu pai fala essa frase para mim, ele fala assim, meu filho, pegou para ti, pegou para mim, é bem carioca essa frase mesmo, né? Pegou para ti, pegou para mim, né? E eu sei bem o que isso quer dizer, né?
E isso realmente é um princípio de relacionamento. Quando você faz com que a pessoa olhe para você e ela enxergue que se pegar para ela, pegou para você também, e vice-versa. Que ela pode contar com você em qualquer momento. Que ela sabe que se alguma coisa ficar ruim, ela pode ligar para você, que você vai estar ali para ajudar. Esse é um princípio de relacionamento, é estar unido também na alma. Porque às vezes, gente, quando a gente fala essa coisa assim, vocês, por exemplo, nunca me viram aqui falar, e eu vou explicar porque eu nunca pedi para ninguém falar isso. Né? Eu tenho essa mania de, vira para o irmão, mas eu estou fazendo menos cada vez. Né? Mas eu nunca falei assim, vira para o irmão que está do seu lado e diz assim, eu te amo. Não é errado falar isso, não. Mas porque eu fico pensando assim, nós devemos nos amar, obviamente, é um mandamento de Cristo, a gente se ama, beleza, mas eu acho que uma expressão tão forte como essa deve vir assim no momento, sabe, de verdade, de sinceridade, da pessoa querer falar aquilo. Né? Então, às vezes, por esse sentimento nosso de amar o mundo todo, isso, de repente, pode correr o risco de ficar muito filosófico. O cristão ama o mundo todo. Beleza, bonito, mas é tão filosófico isso. Agora, eu entendo que esse estar unido de alma que o apóstolo Paulo fala é aquela coisa que a gente tira do filosófico e joga ali no dia a dia, no real. Na terça-feira de madrugada, no sábado de tarde que precisa, naquela hora que acabou o gás, naquela hora que ficou doente, naquela hora que a coisa está difícil. Então, é o ser unido de alma. E isso é um princípio para ter um relacionamento saudável e sadio. Você ter pessoas que são ligadas na sua alma e você ser pessoa também para alguém ligados na alma de alguém. Vamos fazer aqui uma outra enquete rápida. Quem aqui tem um ou dois, geralmente são poucos, né? Melhor amigo, mas calma. Quando eu digo melhor amigo, é aquele melhor amigo, mas aquele melhor amigo ou aquela melhor amiga assim, de décadas, aquela coisa assim bem... Deixa eu ver, quantos tem? Olha, até um número bacana, né? Quantos tem mais de... eu acho engraçado, a Maria Helena, né? A Maria Helena, ela tem uns 50 melhores amigos, né? Todo mundo é melhor amigo dela, né? Interessante, né? Melhor amigo 1, melhor amigo 2, melhor amigo 3, melhor amigo 4. Quantos aqui tem mais, por exemplo, de 3 melhores amigos? Deixa eu ver. Aí já começa, né? Né? Dá para contar, né? Aliás, esses super amigos que a gente sempre tem, geralmente não são muitos, são poucas pessoas, né? Eu tenho amigos de 30 anos, né? Eu tenho um amigo de 30 anos que é pastor lá em Manaus, eu tenho um outro amigo de 30 e poucos anos que estava em Portugal, agora foi para o Rio. Então, são amigos que a gente não se fala há 1000 anos. Só que quando resolve se falar, é como se a gente tivesse falado ontem. E aí, cara, como é que tá? 10 anos que não se fala, mas... Então, são aquelas amizades que a gente sabe que é amizade de alma. Que quando ligam para o outro, não precisa ficar assim contando como foi os anos que não se falou. Fala como se fosse ontem. Esse, por exemplo, amigo que eu tenho, né, que morou em Portugal, muitos amigos, somos amigos há décadas, né? De vez em quando ele me ligava, ei, Claudinho, olha a moto que eu achei aqui em Portugal, cara. Aí no Brasil nem tem essa moto, olha o preço que é aqui essa moto e tal. E a gente não se falava um tempão, de repente liga, manda essa, aí daqui eu ouço uma música, eu mando para ele. Amigo de alma, sabe aquela coisa, de repente um dia ele está triste, ele me liga, eu vou, falo também, sabe? Nós precisamos, irmãos, de amizades assim. Colegas, a gente vai fazendo muitos ao longo da vida. Colegas na escola, colegas na igreja, colegas no trabalho. Mas para desenvolver amizades fortes, precisa de tempo. E sabe de outra coisa que precisa também, precisa junto, que eu digo que precisa? Comer sal grosso junto. Não literalmente, obviamente. Os amigos fortes, eles são forjados nas agruras. Você não faz amizades fortes só comendo Big Mac lá no shopping, bonitinho, não. Você faz amigos fortes em tempos difíceis, em tempos brabos, em tempos de provação. Geralmente é aí que surgem os amigos fortes, né? Pelo menos os meus surgiram em momentos como esse. Acredito que dos irmãos também. Um quarto princípio para você ter bons relacionamentos, eu gosto muito desse princípio, está aqui no versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Irmãos, vê se para vocês também não é assim. É muito perceptível, pelo menos para mim, quando alguém se aproxima da gente porque precisa de algo. Vocês conseguem identificar também com clareza? Para mim é muito fácil de identificar. Quando alguém vem chegando assim para o seu lado, né? Oi, tudo bom? Né? Aí tu já olha assim, fica desconfiado, né? Aí a pessoa vem, aí elogia, aí fala alguma coisa ou outra, e tu já prepara para o bote, né? Tu já vai vir um bote, vai vir um bote. Aí de repente uma hora vem, né? Então é muito fácil a gente perceber quando existe essa aproximação por interesse.
E a gente vai percebendo, irmãos, com o tempo, sabe, que muitas pessoas se aproximam umas das outras por causa do cargo da outra. Eu vou ser amigo daquele fulano porque ele trabalha na secretaria tal do governo tal, do não sei o quê, porque ele tem lá dentro com quem indica, sabe? E vai fazendo umas amizades, que isso nunca foi, nunca vai ser amizade, né? E sei lá que nome se dá isso, né? Mas a pessoa se acha cheia de amigos, quando na verdade nem de longe isso é amigo. Nem de longe. Mas às vezes a pessoa acha que por ter muitas pessoas desse tipo, ela está cheia de amigas. Mas se juntar tudo isso não dá meio amigo. Porque a gente sabe quem são as pessoas que vão se juntando só para quando precisa de algo. E isso vai gerando no coração de muitas pessoas, sabe o quê? Às vezes algumas pessoas até perdem a esperança na humanidade, até perdem a esperança na possibilidade de uma verdadeira amizade. E tem muitas pessoas, eu tenho conhecido ao longo desses anos, muitas pessoas que não querem ter amigos. Parece meio estranho isso, né? Talvez você conheça pessoas assim também. Tem pessoas que não querem ter amigos, já se decepcionaram tanto com amizades que chegaram num ponto que eu não quero mais conhecer ninguém. São pessoas que se bastam em si mesmo e vão se relacionando com a internet, com o fake, com perfis, né? E sabe Deus o que é do outro lado da tela, né? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser homem, mulher, pode ser qualquer coisa, né? Um avatar, né? Qualquer coisa. E a pessoa vai se relacionando ali, achando, e aquilo vai satisfazendo, mas é uma mentira. Né? Ela acha que é um amigo, na verdade não é, enfim. E a nossa geração está cheia disso, de pessoas que não querem estar perto de gente, porque dá trabalho, porque gente é problemática, quer estar perto de um avatar, de um perfil de computador, porque esse não dá trabalho. A hora que encher a paciência, aperta um botão e desliga. Então, a nossa geração está cheia de gente assim. Mas trazendo novamente para não fazer nada por interesse pessoal, espere, irmãos, não espere algo em troca, como nós falamos do amor, e mesmo assim, dê o seu melhor para a pessoa que está ao seu redor. E jamais, jamais cobre favores no futuro por algo que você fez. Porque no dia que você fizer isso, se existir uma possibilidade daquela pessoa ser seu amigo, morreu. Se alguém faz isso comigo, já acabou. E acredito que talvez com você seja assim também. Então, nunca precise lembrar de uma pessoa. Se a pessoa esqueceu o que você fez por ela, amém, irmão. Seu galardão está garantido com Deus. Você não precisa cobrar uma pessoa. Irmão, você lembra que há 18 anos atrás, quando você precisou, acabou, perdeu. Se aquilo ali era um amigo, já perdeu aí. Então, jamais cobre ou lembre alguém que você fez por aquela pessoa. Se for preciso lembrar, já desmoronou tudo. A Bíblia, além de falar para não fazer nada por interesse pessoal, também diz para não fazer nada por vaidade. Por incrível que pareça, irmãos, é possível as pessoas fazerem o bem e, ao mesmo tempo, fazer por vaidade. Explico. Tem gente que, às vezes, faz coisas boas para mostrar que pode fazer coisas boas ou que é uma pessoa boa. Hoje de manhã, na nossa classe de maturidade cristã, a gente ficou um tempão tratando sobre o assunto de Ananias e Safira. Quem estava aí lembra. Ananias e Safira, para quem não lembra da história, eles foram imitar Barnabé, que vendeu uma propriedade e trouxe para a obra do Senhor, depositaram ali aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira tiveram a brilhante ideia para o mal de imitar, mas fizeram o seguinte: não, a Barnabé ficou bem com a igreja, tirou onda, né? A igreja agora está achando que Barnabé é o herói, ele vendeu lá o terreno dele, trouxe para a igreja, está todo mundo, né, na cabeça de Ananias e Safira. Então, bora fazer o seguinte, Ananias, bora fazer uma coisa, bora. Só que a gente precisa de dinheiro, tem que pagar conta de água, de luz, internet, tem que pagar um monte de conta. Então, bora fazer o seguinte, a gente vende, a gente diz lá para os apóstolos que a gente vendeu por aquele preço, mas a gente fica uma parte para a gente tirar uma onda, a gente guarda aqui a nossa reserva. E quando eles chegaram perante Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: por que vocês deixaram Satanás entrar no coração de vocês? Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para Deus, vocês vão morrer agora. E os caras morreram ali, desse jeito, né? Aquilo causou um temor inteiro na igreja. Então, irmãos, a gente não pode fazer as coisas para aparecer. Não pode fazer o bem e ajudar para aparecer. É melhor não ajudar. Repito, é melhor você não ajudar do que ajudar para querer aparecer um pouquinho, ou sair bem na foto, ou para mostrar que você é uma pessoa legal, que se importa com as outras pessoas. Se essa for a motivação, então nem ajude, que você vai estar melhor na fita, teu galardão vai ser até maior se você não ajudar. Quer ver uma coisa também que você, vê se você já tinha parado para pensar. Tem pessoas que, eu fui notando isso ao longo dos anos, eu demorei para entender esse tipo de comportamento. Todos nós cristãos amamos ajudar outras pessoas, sim ou não? Faz parte do ser cristão. Somos pequenos cristos, todos nós temos prazer em ajudar. Só que, irmãos, vamos ser bem sinceros, tem um limite nisso também.
Você vai ajudar? Vai. Só que às vezes você não consegue ajudar o mundo todo. Verdade ou mentira? Você às vezes não consegue ajudar o mundo todo, irmãos. Quem me conhece sabe que eu não tenho essa coisa de ficar contando, não tenho. Eu tento ajudar o máximo que eu posso, mas às vezes eu não consigo. E às vezes chega lá uma mensagem lá, um bocado, e eu falo assim, cara, não consigo. Isso aqui eu consigo, não, isso aqui eu não consigo. E, irmãos, de boa, com o meu coração super em paz. De paz mesmo, ó, isso aqui dá para ajudar, de boa. Isso aqui, não, isso aqui eu não consigo mesmo. Isso aqui, não, isso aqui eu acho que forçando a barra um pouquinho eu acho que eu consigo. Isso aqui, não consigo. E eu creio que a gente tem que ter isso muito claro no nosso coração, porque às vezes, quando a gente vê uma pessoa de uma maneira muito exagerada, querendo ajudar o mundo inteiro, aí às vezes eu paro e digo, deixa eu analisar um pouco, o que está acontecendo? Porque é legal ajudar, claro, mas será que qual está sendo a motivação? Será que lá no fundo tem alguma outra motivação? Nós não sondamos corações, só quem sonda coração e mente é o Senhor Jesus. Mas tudo na nossa vida, irmãos, tem que ter um equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Então, até no ajudar e abençoar, tem que ter um equilíbrio. Porque às vezes, por exemplo, você está em casa e aí uma pessoa sabe que você tem esse coração proativo e se você não vigiar, às vezes a pessoa monta em cima. E está o tempo todo ali sugando, e daqui a pouco você vê, você já está já sem sangue já. Então você tem que saber equilibrar, né? Mas isso não acontece não, gente. Quinto princípio, que a Bíblia também fala, aqui no capítulo 2, versículo 3, além de não fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade, e sim fazendo por humildade, a Bíblia diz, considere os outros superiores a si mesmo. Já falamos esse versículo aqui, talvez... Perdi a conta de quantas vezes aqui na igreja. E uma das maneiras que eu tentei exemplificar melhor, pelo menos na minha cabeça quadrada de militar aqui, eu tentei pensar uma maneira de deixar bem claro o que é considerado o outro superior a você. Quantos militares nós temos aqui? Então, tá aí, né? Estou escondidinho aí. Então, para nós militares, talvez uma maneira mais fácil de a gente pensar isso, e eu tive a ousadia ou maluquice, ainda não sei distinguir exatamente o que eu fiz naquele dia, de falar isso que eu vou falar agora na frente de 5 generais. Não fui preso naquele dia, então talvez tenha dado certo, ou não, né? E eu dei o seguinte exemplo, considerar o outro superior a nós mesmos, na prática, para nós militares, é enxergar todas as pessoas que estão ao nosso redor como mais antigas do que a gente, independente de posto de graduação, inclusive dentro do quartel. Eu falei isso na frente de general, não sei que eu não estava bem naquele dia não, estava meio doido, né? Os generais me olharam assim, né? Acho que não vamos prender esse menino hoje não, vamos deixar para prender ele outro dia. Mas, por mais que isso, obviamente, não faça sentido nenhum aos olhos hierárquicos, né, das Forças Armadas, aos olhos da palavra de Deus faz todo sentido. Que quando nós conseguimos enxergar todas as pessoas ao nosso redor como mais antigos do que nós, irmãos, na boa, nós militares, vê se não é assim, vamos ser bem sinceros, Você está lá na sua sessão de trabalho sossegado, com seu cafezinho, tranquilo, aí entra lá um general 19 estrelas, vamos lá, um general 1000 estrelas entra lá e para do seu lado, tá? Aí você vai olhar para ele e vai dizer, e aí, chefia, tudo bom? Alguém vai fazer isso? Não, você vai, comandante, tal, vai dar toda aquela deferência, tal, vai oferecer o cafezinho, né? Vai tratar bem da melhor maneira como você puder. Só que às vezes você está lá e entra o soldado, aí você não dá bola para o soldado. Mas por que você não vai dar bola para o soldado? Ele é mais moderno, talvez, mas não é um ser humano igualzinho a você. E se a gente começar a aplicar esse princípio no dia a dia, por que não tratarmos todos como generais? Parece utópico isso no primeiro momento? Parece. Mas vamos começar a colocar em prática. Talvez deixe de ser utópico e consiga se tornar uma prática diária. Tente fazer isso. Falei dos militares porque fica mais fácil para a gente ver, porque nosso trabalho é muito hierarquizado, mas pense em você lá no seu trabalho, você que não é militar. Pense em tratar as pessoas ao seu redor como seu chefe. Toda a deferência que você dá para o seu chefe, dê para o irmãozinho que faz a limpeza, para a senhora que faz o café, para o moço lá que recebe você na portaria, enfim. E se a gente for conseguir colocar isso na prática todos os dias, eu creio, irmãos, que quanto mais nós treinarmos isso, mais fácil vai ficar agirmos dessa forma em todos os lugares. Por isso que o interessante é quando nós formos falar com pessoas, antes de sabermos qual é o cargo da pessoa, sabermos que é uma pessoa e tratarmos todos da mesma maneira.
Às vezes, por exemplo, quando eu vou... porque às vezes farda a gente já consegue ver rápido, né? Mas se for, por exemplo, alguma reunião social de militares que não estejam fardados, maravilha, eu não quero saber quem é quem, eu vou tratar todo mundo muito bem e vou nivelar por cima. Então, se for ali um recruta, né? Um recruta a gente sabe que é novinho, mas se for alguém de outra pós-graduação, eu vou tratar da mesma forma como se fosse um oficial general. Porque a ideia é essa, é enxergarmos todas as pessoas como superiores a nós mesmos. Mas não é apenas enxergar, é servir, é tratar, é oferecer o melhor. Para o mundo, repito, não faz sentido nenhum isso. Porque nós vivemos num mundo onde quem está em cima é quem acumulou muitas coisas, é quem tem o maior salário, é quem tem o carro mais bonitinho, é quem tem a casa no local melhor localizado, é quem tem um emprego que a sociedade mesmo elencou como um emprego melhor. A sociedade foi criando padrões para classificar alguém mais importante. E aí vem Jesus na contramão disso tudo e diz assim, cara, você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer estar lá na frente? Então esteja lá atrás. Você quer ser alguém que quer ser ali o dono da mesa? Então dá o lugar para todo mundo. Tem uma passagem aqui da Bíblia que Jesus, lembra quando Jesus fala disso? É lindo isso que Jesus fala, né? Tudo que Jesus fala é perfeito, obviamente, mas eu gosto muito dessa passagem, que ele diz que quando você chegar para sentar numa mesa, você foi convidado para uma festa. Quando você for sentar-se numa mesa, não senta no lugar principal. Onde é que ele manda a gente se sentar? Senta lá no cantinho, cara. Porque se você sentar lá no cantinho e o lugar principal for teu, o anfitrião vai te levantar e vai dizer, cara, vem cá, pô, senta aqui, né? Essa cadeira aqui é para você. Mas se você já sentar lá na cadeira e aquela cadeira não for sua, o anfitrião vai dizer, assim, né, dá para trocar e tu sentar ali no cantinho, porque essa cadeira aqui é de outro? Então, o tempo todo Jesus ia ensinando a ter esse tipo de vida. Uma vida de humildade, uma vida de considerando os outros superiores, uma vida de lavar os pés dos apóstolos, uma vida de não ter onde dormir, onde reclinar a cabeça e viver feliz por causa disso. Jesus não foi apenas falando sobre isso, Jesus foi vivendo isso com os discípulos por 3 anos e meio, na prática, no dia a dia. Por isso os apóstolos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, não tiveram dificuldade com esse assunto de vaidade e de vanglória, eles não tiveram dificuldade com isso. Tiveram dificuldade com outras coisas, mas com isso, nenhum deles teve dificuldade. Porque eles viram o mestre não apenas falar, mas viver isso. Quantos estão entendendo, irmãos? Quer ver mais um exemplo de como a gente pode considerar as outras pessoas superiores a nós? Agora vai ficar mais difícil, a Rafa vai subir um pouco mais. Considere os outros superiores a você no trânsito. Mais difícil agora, né? Irmãos, é difícil para mim também, para todos nós. A dor que corta aí na carne, corta aqui também. E no trânsito a gente é difícil, porque a gente se indigna, porque no trânsito tem muita gente abusada. Aí o cara vem, corta, passa na nossa frente, buzina, xinga aquela coisa toda, aí tu fala, também não vou dar lugar. Aí tu desce rapidinho na cruz, né, volta a ser homem carnal, né, depois tu sobe de novo, né, para a cruz. Né. Mas o desafio é a gente ficar na cruz o tempo todo, né? E mesmo aquele cara ali que está buzinando... Se tem uma coisa que acaba comigo, irmãos, eu não sei você, tu tá ali, sinal vermelho, tu está de boa ali. Quando o sinal ele fica verde no 1/1000 de 1 milímetro de segundo, o cara que está atrás... Meu Deus, irmãos, eu acho que essa é a maior prova para mim. Arrepia tudo, lá da cabeça, vem arrepiando tudo. O velho homem quer vir que na tona, vem um monte de pensamento ruim, vem um monte de palavra feia, vem tudo ao mesmo tempo, em questão de 1 segundo. Aí eu tenho que tomar uma decisão, Senhor, tira tudo isso, tira. Aí eu vou devagarzinho, vou embora, né? E se o homem passar por mim, eu falo, Deus te abençoe ainda, né? Que a vontade é de... Então, o trânsito, a gente é tentado e testado o cristianismo diariamente, né? E eu que sou motociclista, então vocês não têm noção. Aí que a gente é testado a vera mesmo. Porque os motoristas de ônibus, eles olham a motinha pequenininha, mas não querem nem saber, mano. Tem negócio de a moto está aqui, eu vou esperar. Eu vou jogar e a moto que se arrebente. Uma vez eu estava aqui na Almirante Barroso, alguns anos atrás, eu de moto, o ônibus entrou e eu... Só fui capotando, eu e a moto fui parar lá no outro lugar. Eu, por misericórdia, não quebrei nada. Então, o trânsito é um lugar onde nós precisamos, por exemplo, colocar isso em prática. Dê a vez para o apressado. Ele merece? Não, ele não merece. Ele é mal educado e abusado? Dê a vez para ele mesmo assim. Dê a vez para ele mesmo assim. Ô, Senhor, né? Na fila, outro lugar complicado.
Esses dias eu estava, não lembro aonde, eu só lembro da cena de eu numa fila, não consigo, eu já tentei lembrar, preparando a pregação, eu fiquei tentando lembrar onde foi, não consigo lembrar, graças a Deus. Mas eu lembro da cena de eu numa fila, e aí veio uma senhora assim, uns 40 e poucos anos, como se nada tivesse acontecendo, ela veio assim, ó, né, a fila aqui, ela veio assim, né? Assim, né, dançando, sei lá, e foi, né, se encaixando e entrou na minha frente, na cara dura, né? Aí o sangue ferveu, cara. Aí eu fiquei, Senhor, eu vou dar uma bofetada nela. Eu vou. Ah, Deus. Aí eu tive alguns segundos para pensar o que faria, né? E aí eu falei, Senhor, eu vou tomar o prejuízo. A minha vontade de pegar os cabelos. Não pode, o pastor não faz essas coisas. Mas deu vontade, ué. Né? É aquela coisa, o passarinho voou, mas não deixei ele pousar, né? Voou com força. Na fila, gente, considera, deixa ali a moça, ela é superior, deixa ela ficar na fila, talvez ela está com pressa, eu sei que eu estou com pressa, mas deixa ela na fila lá. Outro exemplo, restaurante, que acontece comigo, parece que de propósito, eu estou na fila do restaurante ali, negócio de servir, né? Eu estou ali na fila de servir, aí de repente surge um cara, não sei de onde, e entra aqui na minha frente para pegar, não sei o quê, porque está acabando ali a batata frita, ele entra aqui e pega a batata que eu ia pegar. Aí você respira, deixa ele pegar a batata, fica sem batata. É melhor você ficar sem batata frita, faz bem para o teu corpo ficar sem batata frita. Pensa dessa forma, batata frita faz mal. Em vários outros lugares, irmãos. Na compra de um objeto, que ele só tem um e vai acabar. Ou então, quer ver? Na realização de um sonho pessoal dentro de uma família. Talvez ali na família, o filho quer realizar alguma coisa, a esposa outra e tal, e de repente ali você quer realizar o seu, mas você olha e diz, espera aí, eu acho que a gente não tem dinheiro para isso agora. Filho, vai você na frente. Esposa, pode fazer você primeiro. E se você for colocando isso na prática, no dia a dia, isso são alguns exemplos que veio na minha cabeça, mas se a gente for colocar isso no dia a dia, enxergar os outros como superiores a nós mesmos, irmãos, eu tenho certeza que a nossa vida vai ser a vida mais feliz do mundo, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Muito mais felizes são aqueles que dão do que aqueles que recebem. Eu estava lendo há um tempo atrás uma revista sobre os homens mais ricos do mundo, os bilionários, né? Sabe qual é o segredo de todos os bilionários? Alguém sabe? Todos os bilionários doam. Todos doam. Inclusive Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, criou um clube para bilionários que só pode entrar nesse clube quem doa não um pouquinho dos seus bilhões, mas metade da sua fortuna. Só pode entrar nesse clube lá deles, né? Quem está disposto a doar metade da sua fortuna. E esses caras são felizes doando, eles descobriram alegria em doar, algo que a Bíblia já tinha falado há muitos milhares de anos atrás. O sexto princípio, e eu gosto muito desse sexto princípio, talvez um dos mais desafiadores, está aqui no capítulo 2, ainda versículo 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, olha Paulo citando isso novamente, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se, diga comigo essa palavra, esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, se humilhou, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Eis aqui um outro princípio maravilhoso para você conseguir ter realmente um relacionamento saudável com as pessoas. Irmãos, não tem coisa mais chata e coisa mais difícil que é você se relacionar com uma pessoa cheia de si. É verdade ou não é? Para mim, vocês não têm ideia da dificuldade que eu tenho, talvez seja a minha maior dificuldade, é me relacionar com gente soberba. Não consigo, já tentei. Não consigo ficar nem perto. Dificuldade minha. Talvez você não tenha essa dificuldade. Eu tenho. Gente cheia de si, eu não consigo ficar nem perto. Porque é muito difícil conviver com pessoa cheia de si. Não é? E na boa, agora vamos ser sinceros. Como é chato conviver com aquela pessoa que sempre sabe de tudo. A graça é você ouvir as pessoas, a cabeçada que a pessoa deu, aquela coisa que ela tentou fazer e não deu certo. Aí tu se diverte porque tu fala, pô, igualzinho a mim, né? Mas é chato tu ficar perto de alguém que sempre ganha tudo, sabe tudo, é melhor que tudo. Vocês conhecem gente assim, gente? Pensei que era só, vocês conhecem, né? Tem, claro que tem gente assim. E é chato, não é? Meu Deus do céu, como é chato. E talvez na cabeça da pessoa ela ache que está abafando, mas não está abafando. A vontade é de pegar um alfinete, né, para ver se a pessoa esvazia, porque está cheia de si.
Aquela pessoa que conta histórias fantásticas em que ela vence todo mundo o tempo todo. Aquela pessoa que tem sempre as melhores coisas, que é amado por todo mundo. Poxa vida. Tinha uma situação que eu estava com a Anne, a gente nem era namorado, a gente era amigo na época, ou seja, isso em 40 anos, né, no tempo. A gente estava, né, com a carona de um amigo, e depois a gente descobriu que esse amigo ele tinha alguns problemas meio psíquicos, né? Mas do nada essa pessoa pegou um telefone, do nada, gente, ele pegou um telefone assim, e começou a ligar assim, alô, eu estou falando com o cabo da polícia tal. A gente só olhou assim, o que está acontecendo aqui? E ele começou a gritar com o tal cabo da polícia, né? Ah, porque, assim, usando de autoridade. Só que quando a gente foi olhar, aí eu fui olhar, eu estava lá dentro, fui olhar para o celular estava desligado. E aí eu olhei, lembra disso? Eu falei, o que tem câmera escondida aqui, o que está acontecendo aqui, isso é pegadinha, né? Do nada. Depois a gente foi descobrir que, né, aquela pessoa tinha um tic-teco, né, meio... Mas o que a gente leu daquele momento ali? Que aquela pessoa tinha uma necessidade de mostrar que ela tinha uma autoridade sobre o cabo da polícia. Que aquilo ali, para ela, talvez trazia ali um senso de que, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? E, gente, tem muita gente assim por aí. E, às vezes, talvez seja até seu chefe assim. Ou, às vezes, até o seu subordinado assim. Talvez alguém da sua família, talvez o seu vizinho, seja lá quem for, é capaz de alguém do seu convívio ser assim, e você vai ter que ter paciência. Já que você não pode pegar um alfinete para a pessoa, né, esvaziar, então peça ao Senhor paciência e ame. Ofereça o seu melhor. E quando a pessoa vier contando histórias fantásticas, conte as suas histórias de insucesso, né, as suas cabeçadas. Vai que a pessoa nem se toca, né? Não, geralmente não se toca, né? Enfim, não há tempo para soberba. Porque em um estalar de dedos, irmãos, qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. E eu fico pensando como é que uma pessoa que vive uma vida inteira de soberba, ela acha que não vai morrer, ou ela acha que ela é melhor do que os outros. Eu fico pensando o que passa numa cabeça de uma pessoa que vive uma vida de soberba. A qualquer momento, a vida de qualquer um de nós, irmãos, pode ser pedida a qualquer momento. Qualquer momento, qualquer um de nós. E alguém pode dizer assim, não, mas a gente é filho de Deus, a gente tem proteção especial. Calma. O Senhor nos protege, nos guarda, nos livra? Sim, mas nós não deixamos de ser seres humanos. E vivemos num mundo como qualquer outro. O sol nasce para a gente, a chuva também. Então, nós não estamos isentos de tudo que o mundo faz com os seres humanos. Não estamos isentos, não. O Senhor nos guarda, acampa os seus anjos ao nosso redor? Sim, mas não estamos isentos. Então, nós temos sempre que lembrar isso. Irmãos, para terminar esse princípio e caminhar para o fim, quanto mais parecido com Jesus nós formos, mais as pessoas vão querer ficar próximas de nós. E isso eu tenho aprendido ao longo dos anos. Eu sempre quero ficar perto de pessoas que são parecidas com Jesus. Sempre. Sempre. Às vezes de maneira até inconsciente. Eu sempre gosto de andar com algumas pessoas e quando eu paro para analisar sobre aquela pessoa, eu chego à conclusão, caramba, aquela pessoa, ela é parecida com Jesus. É por isso eu gosto de estar perto dela. É por isso eu gosto de conversar, por isso eu gosto de estar na companhia. Em síntese, se você se acha com poucos amigos, seja parecido com Jesus, que você vai, chover de amigos. Quanto mais semelhante a Jesus você for, quanto mais a sua mente for como a de Jesus, mais pessoas estarão ao seu redor. E vai vir misturado, vão vir pessoas que vão querer estar com você, vão vir pessoas que vão querer sugar algo de você, vai vir de tudo para estar ao seu redor. Assim era com Jesus, lembra? Tinha ali os que queriam estar com ele, tinha os que queriam vir comer pão, tinha os que queriam só cura, tinha os que vinham, os saduceus, os fariseus ali no meio para querer provar. Vinha, a pescaria era grande, né? Vinha de tudo. Mas Jesus, cheio do espírito de mansidão, sabia lidar com todas as pessoas, mesmo diferentes que fossem. E por último, o sétimo e último princípio para você conseguir ter bons relacionamentos e viver uma vida saudável de relacionamentos. Está aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 14. 2,14. A palavra do Senhor diz assim: façam tudo sem murmurações e nem discussões, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Eu falei para vocês no início da mensagem que eu passei por duas situações essa semana
em que, na verdade, irmãos, eu particularmente aplico esse versículo desde a minha infância. É um dos versículos que eu tenho visto maior eficácia no dia a dia, no tocante assim ao resultado ser na hora. É esse versículo aqui, ó, Provérbios 15:1. Eu amo esse versículo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu amo com todo o meu coração esse versículo e o aplico desde que eu sou criança. Sempre que alguém vem com ira, vem com raiva para o meu lado, eu nunca vou com a mesma força em cima. Nunca. Eu sempre vou na direção oposta. E se uma pessoa vem com cinco pedras, eu vou desarmado. E aquilo na hora, irmãos, é infalível. Se você ainda não testou, teste. É infalível. A pessoa se desarma na hora. Só que se você ainda não testou, talvez você ainda não tenha fé o suficiente para isso, porque não faz sentido aos olhos humanos. Vou fazer um paralelo muito doido, mas para você ver que funciona. Quem é motociclista que vai entender, ou ciclista. Quando o motociclista ou ciclista passa na frente de um cachorro, é ativado um botãozinho dentro dele, modo caçador. E o cachorro olha para ti, e ele abre a boca e ele sai correndo desesperado atrás de você. Ele não sabe o que ele vai fazer contigo, mas ele começa a correr atrás de você. E se você é motociclista ou ciclista, você vai fazer o quê? Tu vai correr mais rápido e o cachorro mais rápido e vai ficar um círculo vicioso pro resto da vida, quem cansar primeiro. Até o dia que eu decidi fazer o seguinte: quando um cachorro veio com aquela cara desesperada para cima de mim, sabe o que eu fiz? Eu parei. E na hora que eu parei, o cachorro cavacou e parou. E ele ficou me olhando. E eu fiquei olhando para ele. E ele ficou assim. Se ele pudesse falar, ele falava assim: pô, cara, mas tu parou. Aí me quebrou, né? Aí eu peguei a bicicleta, olhei para ele, ele me olhou, aí eu fui empurrando a bicicleta, ele ficou tipo assim, triste, né? Aí desde aquele dia em diante eu falei: cara, eu descobri uma coisa, assim, eu vou mudar o mundo com essa descoberta. Desde então, os anos se passaram, se eu estou de moto e um cachorro vem desesperado para mim, contrariando toda a lógica do mundo, eu paro a moto na hora. Pode ser um pitbull, eu paro a moto. Ele vai vir, ele vai frear e ele vai ficar sem saber o que fazer. E ele não vai me atacar. Da mesma forma, é uma comparação muito doida, mas da mesma forma, se uma pessoa vier cheia de raiva para você, não vá com raiva também. Não vá criar contenda. Tome o prejuízo e dê a palavra branda, porque o que a Bíblia fala é perfeito. A palavra branda desvia o furor. Esses dias, lá na escola de música, a gente estava fazendo algumas obras lá na rua para deixar a rua melhor. Preparamos lá, nós mesmos gastamos lá para preparar a calçada, gastamos dinheiro lá para preparar a calçada, pegamos ali um entulho, botamos de um lado, tal, um vizinho ficou incomodado, e de repente o vizinho veio falar comigo daquele jeito. Ele nem sabia quem eu era, ele só veio, né? Quem é o da escola de música? E veio assim, quando ele veio com o olho vermelho, eu falei assim, vizinho, quanto tempo eu queria te conhecer? Aí ele me olhou assim, falei, vem cá, então. Dei um abraço nele, ele me olhou assim, desconfiado. Eu dei um abraço, eu falei, como é que é seu nome? Ele falou o nome, eu falei, entra aqui, quer um café? Quer uma água? E ele foi começando a desmontar, começamos a conversar, mudou completamente. No final, abraço, aperto de mão, troco de telefone, beleza, até mais, estamos juntos, abraço, tchau. Desse jeito. Para quem chegou nervoso. Isso não é manipulação não, irmãos. Isso é Bíblia. A palavra branda desvia o furor. E se você aplicar isso no seu dia a dia, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seu vizinho, no seu relacionamento na igreja, no seu relacionamento com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu par, se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai ver uma mudança radical na sua vida. Esses dias eu recebi uma ligação de um parente meu, dizendo que estava lá na casa, e de repente o vizinho se exaltou, aí esse meu parente se exaltou também, aí começaram a brigar, e começaram a reclamar um com o outro, daqui a pouco foram para a delegacia, e eu recebo a ligação lá da delegacia, aquela confusão toda, eu falo, meu Deus do céu, por que ninguém em nenhum momento pensou na palavra branda que desvia o furor? Só foram alimentando fogo, quanto mais alimenta o fogo, mais o fogo cresce. O que isso tem a ver com a nossa palavra aqui? Tudo, porque para você ter relacionamentos de qualidade, você vai ter que aplicar isso, irmãos, o tempo todo. Só que para você aplicar isso, o seu ego vai ter que morrer. Porque você foi programado pelo mundo a nunca tomar o prejuízo.
Você foi programado para sempre falar mais alto. Você foi programado para nunca ficar por baixo, nunca perder uma discussão, nunca perder uma briga. E aí vem Jesus na contramão e diz, cara, dá outra face. Querem que te obrigar a caminhar 1 milha? Caminha 2. Te bater numa face? Respira, dá outra face. Não tem lógica humana isso. Só vive isso quem tem o quê, irmãos? A mente de Cristo. É essa mente de Cristo, voltando lá para o início, que o apóstolo Paulo falou, meu fiel companheiro de jugo, ajuda essas meninas aí. Elas são gente boa, elas são as mulheres de Deus, elas são mulheres de oração, mas no meio do caminho elas se perderam. Ajuda essas mulheres a se reconectarem e lembra-as que elas precisam ter a mente de Cristo. E se elas conseguirem trazer à memória os ensinamentos de Cristo e assim viverem, então tudo vai se resolver. Além da contenda, a última coisa que o versículo fala é viver longe da murmuração. Eu gosto muito desse versículo aqui, Provérbios 21, 19. Melhor é morar no deserto do que com a mulher rixosa e iracunda, que em outras palavras significa briguenta e amargurada. Nenhuma mulher vai ficar brava comigo, não? Vamos botar o homem também. Deixa eu fazer uma versão atualizada aqui, né? Melhor é morar no deserto do que com homem, né, rixoso, irancudo, briguento, amargurado. Dá no mesmo, né? Não é uma coisa específica, é para o ser humano, né? Homem e mulher. Não tem coisa mais chata do que você ficar perto de alguém que está o tempo todo brigando, amargurado. Rixoso vem de rixa, gente. É aquela pessoa que tu não pode pisar no pé dele, pisou no meu pé, e já quer brigar. É aquela pessoa que está o tempo todo estressada. Meu Deus, que coisa chata. Vocês conhecem gente assim? Não, não tem, né? Só eu conheço gente assim, né? Não sei, ninguém conhece, né? Mas que coisa chata. Alguém tem vizinho assim? Ninguém tem vizinho assim, né? Ninguém tem vizinho assim. Não existe, né? Vizinhos assim na face da terra, né? Mas como é chato viver perto de gente assim, rixoso, briguento, iracundo, né? Murmuração foi a causa da rejeição daquela geração que morreu no deserto. Não deixe a murmuração entrar na sua vida, porque a murmuração destruiu uma geração inteira que permaneceu no deserto por causa da murmuração. Concluindo, hoje a gente passou da hora, né? Concluindo, se nós conseguirmos, irmãos, aplicar esses 7 princípios na nossa vida, e eu vou repeti-los, você certamente terá bons relacionamentos, saudáveis relacionamentos, e tudo na sua vida será mais feliz. Então eu quero dizer para você, não se isole, não se isole. A tendência natural, quando você já está magoado com o ser humano, é você se isolar. Eu conheço muita gente assim, você conhece muita gente assim, talvez até sejamos alguns de nós assim. Já estamos tão decepcionados com o ser humano, que a gente não quer mais papo com o ser humano. Então, quanto mais longe a gente ficar do ser humano, melhor. Mas certamente não é o que Deus quer para nós. Certamente. Aplique esses princípios na sua vida. E o seu nível de relacionamento com as pessoas vai melhorar demais. A sua vida vai ser muito mais feliz. A sua saúde emocional vai lá em cima. Sua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde mental, sua saúde social, se é que existe isso. Tudo na sua vida vai melhorar demais, se você conseguir se relacionar bem com as pessoas. Não seja conhecido como aquela pessoa briguenta. Por incrível que pareça, tem gente que tem orgulho disso. Comigo é assim. Como é que é aquela? Comeu, o pau levou, o pau não sei como é que é aquela expressão, né? Como é que é? Leu, comeu, o pau escreveu. Eu nunca entendi essa expressão, gente. Escreveu, não leu, o pau comeu. É alguma coisa desse tipo. Não seja essa pessoa dessa frase, não. Seja conhecido como aquela pessoa tolerante, paciente, que caminha a segunda milha, que dá o braço a torcer. Não é deixar montar na sua cabeça, não é isso. Mas seja uma pessoa tolerante, mas paciente. Uma pessoa que às vezes toma um prejuízo por amor.
Você vai ter uma saúde melhor, a sua casa vai viver em paz, não vai ser aquele pandemônio, aquela coisa horrorosa, não, vai ser um lugar de paz. Inclusive, eu até queria que a gente cantasse aquela música, minha casa será, a gente pensar sobre isso, né? E por último, tenha a coragem de se relacionar dessa forma, aplique esses princípios na sua vida, para você não esquecer, se porventura alguém estiver anotando. Aliás, se alguém quiser, isso aqui, tá, gente? Eu vou pedir para a Suelen tirar uma foto e colocar lá no grupo do WhatsApp da capela, tá? Para quem quiser pegar as anotações e dar uma relida em casa depois. O primeiro princípio é ter o mesmo modo de pensar de Cristo. O segundo princípio, para ter relacionamentos saudáveis, é ter o mesmo amor. O terceiro, ser unidos de alma, é o parceiro, é o tamo junto de verdade. Quarto princípio, é não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. O quinto princípio é considerar o outro superior a você. O sexto princípio, se esvaziar de si mesmo. E o sétimo princípio, viver longe da contenda e da murmuração. E se você aplicar isso na sua vida, você vai ter uma vida muito feliz. Quantos creem nisso? Como eu não falei isso hoje nenhuma vez, então fala para o irmão que está do seu lado assim: uma vida muito feliz te aguarda. Relembra ele. Só para a gente não perder o costume, né? Uma vida muito feliz te aguarda.